crescimento e a crise econômica internacional. Esse é o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Quem está conosco é o professor José Luiz Panhussá. Ele é da Escola Nacional de Administração Pública, ENAP. Participa dessa entrevista o jornalista Davi Emerick. Professor, qual é o futuro do euro? Quer dizer, o euro tem futuro como moeda, principalmente para se contrapor ao dólar norte-americano? Olha, eu acho que para se contrapor ao dólar, não, né? O dólar mostrou que, apesar do rebaixamento dos títulos americanos, todo mundo correu para os títulos americanos e para o dólar. O dólar se valoriza numa situação de crise quando a origem da crise está nos Estados Unidos. É o que vale então, ter um PIB de quase 15 trilhões. 15 trilhões e é a moeda hoje utilizada pela maioria dos países. Para quem tem reservas internacionais, não é vantajoso, né, você mudar de moeda, né? Então, o dólar é a moeda internacional, o euro não tem como substituí-lo, mas o euro certamente se manterá como uma moeda forte e importante, né? Eu não vejo riscos de reversão da União Europeia no sentido de ter uma moeda única. Só uma perguntinha lateral, assim, mais como brasileiro mesmo. A presidente Dilma falou que o Brasil está disposto a ajudar a Europa. E quem o Brasil pode ajudar a Europa? O Brasil, a China, a Índia, vários países têm reservas internacionais elevadas. Nesse contexto de crise, né, criar um fundo que garanta a compra dos títulos dos países que estão em dificuldade, certamente o Brasil pode contribuir e colocar um bom dinheiro. Nós temos hoje mais de 353 bilhões de dólares de reservas internacionais. É uma reserva considerável. A China tem mais de 2 trilhões. Então, os países com um grande volume de reservas podem sim contribuir para o enfrentamento da crise europeia. A crítica que os organismos internacionais têm feito é no sentido de que os países em desenvolvimento, especialmente os BRICS, estão dispostos sim a ajudar, mas querendo comprar títulos da Alemanha e de países sólidos. E isso não resolve. E eles que ajudem a Grécia, Portugal, Irlanda, etc. O Fundo Monetário Internacional, o FMI, ao reavaliar a situação mundial, reduziu suas previsões de crescimento em 0,3 ponto de percentagem para 2011. O fundo espera agora um crescimento mundial de 4% para 2011 e os mesmos 4% para 2012. Pode-se dizer que isso é uma situação de pessimismo ou não? É uma coisa moderada que está dentro da lógica do cenário internacional? A redução da previsão do crescimento foi importante, que significa o impacto da crise na economia mundial. Mas o crescimento ainda previsto é elevado. Um crescimento da economia mundial da ordem de 4% é muito acima da média dos últimos 20 anos. Um crescimento de 4% significa que o mundo está crescendo, apesar da crise, né? Claro que aí nós teríamos que analisar quem está puxando esse crescimento. E aí os países em desenvolvimento são os carros-chefe. Os países ricos hoje têm uma taxa de crescimento média relativamente baixa. Nessa linha de comentário, professor, segundo o FMI, os países desenvolvidos devem crescer 1,6% em 2011 e 1,9% em 2012. A esse nível de crescimento, o que se pode esperar como consequência nas compras e nos investimentos desse bloco de países desenvolvidos? Por exemplo, os Estados Unidos hoje está comprando, representa 14% do comércio, nas compras brasileiras. Qual o impacto desse crescimento pequeno dos países desenvolvidos no concerto internacional? O primeiro é que o dado mostra crescimento, né? Ou seja, nós não estamos com queda no PIB dos países ricos, o que é bastante interessante, né? Um crescimento relativamente pequeno, mas para economias com população, em algumas até em declínio, isso significa um crescimento da renda per capita, a população está ficando mais rica. Ou seja, vai continuar comprando os nossos produtos nessa proporção de crescimento, né, da ordem de 1,5%, 1,7%, 1,9%. Isso para o Brasil não é ruim, e para os países dos BRICS. Ou seja, você continua tendo uma demanda internacional relativamente positiva e puxando as economias dos países em desenvolvimento. Claro que no caso brasileiro, especificamente, nós temos que olhar o que nós estamos exportando.
Se nós pensarmos que o agronegócio é o carro-chefe das nossas exportações, os países europeus certamente não deixarão de comprar os alimentos, né? Isso pesa muito pouco na renda deles e é onde nós temos, então, um bom desempenho no mercado internacional. A China, apesar da redução da previsão de crescimento da China, muito pequeno, por sinal, nessa estimativa do Fundo Monetário Internacional, ela continua crescendo num ritmo absurdamente elevado, em torno de 9,5%, e com um processo de urbanização acelerado, que significa que a população chinesa que se urbaniza vai comprar no mercado e deixa de produzir, vai consumir mais e vai comprar nossos produtos. Então, nós temos uma demanda pelos produtos agrícolas, em especial, crescente no mercado internacional. Os preços podem oscilar nesse cenário de crise, mas eles se mantêm, em média, acima, se manterão em média acima da média das últimas décadas, com uma tendência, então, de remunerar melhor os nossos produtores. Do lado dos produtos industriais, o grande problema da nossa indústria, a desindustrialização, etc., estava na taxa de câmbio, que reduziu a competitividade dos nossos produtos, e nem tanto do comportamento da demanda internacional. Câmbio baixo significava que as nossas exportações de manufaturados não tinham como competir com outros países. E agora, com a mudança do patamar do câmbio, certamente a indústria vai apresentar resultados melhores do que vinha apresentando até então. A reversão do câmbio, da desvalorização com a desvalorização do câmbio, a sobrevalorização cambial que nós tínhamos, esse é um câmbio muito baixo, traduzindo para um linguajar mais popular, um câmbio muito baixo remunerava muito pouco o nosso industrial. Esse crescimento vai fazer com que ele passe a ser mais competitivo e passe a produzir mais para exportação, e a nossa situação externa melhora um pouco. Ela ainda é bastante negativa. Nosso saldo de transações correntes deve ficar esse ano em torno de 65 bilhões negativo. Mas a entrada de capital na forma de investimento direto estrangeiro, ou seja, o resto do mundo querendo investir no país, construir fábricas, ampliar a sua participação na economia nacional, ela é crescente. Esse investimento bateu recorde nos últimos meses, e isso ajuda a ter uma situação externa do país bastante tranquilo. Além da entrada de capital financeiro, especulativo na nossa bolsa, nas compras dos títulos, e agora, mais recentemente, a antecipação também dos exportadores. O câmbio um pouco melhor fez com que houvesse uma entrada maciça de dólares. Dos exportadores que estavam depositados lá fora. Professor, ainda segundo o FMI, os países emergentes e em desenvolvimento devem crescer 6,4% este ano e 6,1% em 2012. Quer dizer, como é que o senhor acha que esse crescimento vai ser distribuído entre os emergentes? A China é o carro-chefe do crescimento dos emergentes, 9,5%. A Índia mantém também uma taxa de crescimento muito próximo da China. O Brasil, as previsões estão um pouco abaixo de 4%, mas eu acho que o Brasil consegue fechar o ano com uma taxa de crescimento em torno de 4%. Né? A África do Sul, que passou a ser incorporada na sigla dos BRICS, né? Também deve manter um crescimento razoável, e a Rússia um pouco acima do Brasil. Ou seja, o carro-chefe da economia mundial hoje são os países em desenvolvimento, especialmente esses 5. Né? São os países que estão garantindo essa taxa elevada de crescimento do PIB mundial de 4%. Por que o Brasil deve ter a menor taxa de crescimento entre os BRICS e a segunda pior da América Latina, na visão do FMI, inclusive menor somente que a Venezuela? O Brasil tem uma taxa de investimento muito baixa. Quando a gente compara a taxa de investimento brasileira com a chinesa... 18%? 18%, um pouquinho mais agora, né, porque o investimento público cresceu, mas não chega a 20% do PIB, a nossa taxa de investimento. A China tem uma taxa de investimento em torno de 40% do PIB, sendo que 20% é investimento público. O Estado participando ativamente do desenvolvimento chinês.
Ele tem incentivos aos funcionários públicos pelos resultados das províncias, etc. Ou seja, um estímulo para manter a taxa de crescimento elevada. Então, a economia chinesa encontrou uma forma de manter um crescimento acelerado e cabe ao governo, às vezes, até fazer um esforço para segurar ou desestimular um pouco esse crescimento excessivo. E com taxa de inflação relativamente baixa. Esse investimento ajuda a explicar, vamos dizer assim, o aumento da capacidade, do chamado produto potencial da China num ritmo muito maior do que o brasileiro. O Brasil tem deficiências de infraestrutura, tem um parque industrial hoje que necessita de maiores investimentos, ou seja, está com um nível de utilização já relativamente elevado. Então, nós precisamos de investimento para conseguir elevar o patamar do nosso produto potencial. Claro que, se a gente olhar a história do crescimento chinês e de outros países, nós poderíamos dizer, mesmo com gargalos, a China conseguiu manter um crescimento elevado, com apagões, etc. O Brasil corre esse risco se acelerar um pouco mais o crescimento. Por outro lado, você tem uma capacidade produtiva limitada em termos de crescimento, qualquer estímulo de demanda adicional provoca uma pressão inflacionária. Então, o limite é dado pela pressão inflacionária também. Então, o risco, o dilema que nós vivemos é sempre esse, quanto é que nós conseguimos crescer sem provocar inflação. Professor, vamos falar um pouquinho dos Estados Unidos, que é um parceiro interessante para o Brasil, historicamente, e ainda é hoje, apesar de ter sido superado em alguns itens pela China. Os Estados Unidos foram o que mais sofreram com a revisão do Fundo Monetário, de 1 ponto percentual, e deverão crescer 1,5% em 2011 e 1,8% em 2012. Em que esse crescimento menor dos Estados Unidos, que encontra hoje uma dificuldade enorme para voltar a crescer, com um desemprego de 9,1%, em que isso afeta diretamente o Brasil e os países emergentes de modo geral? Felizmente, os Estados Unidos deixaram de ser o principal parceiro comercial brasileiro. O Brasil teve uma política comercial extraordinária nos últimos anos. E aí está um risco para o Brasil, a Argentina. Ou seja, o grande parceiro comercial hoje é a China. E, na verdade, há uma diversificação da nossa pauta de exportação. Então, o impacto que ocorreria no passado de um baixo crescimento americano em relação à economia brasileira, ele não é tão significativo hoje. Claro que é ainda um importante parceiro comercial. No governo Dilma houve uma retomada dessas relações, que se retraíram no governo Lula, e é um grande mercado. Então, é um mercado que pode puxar o nosso crescimento. Se nós conseguirmos ampliar as nossas exportações nos Estados Unidos, nós vamos gerar crescimento interno. Mais demanda internacional pelos nossos produtos significa mais produção, mais emprego interno, mais demanda interna, mais crescimento. Então, mas eu não vejo como um problema tão significativo. No nosso grupo de conjuntura do Conselho Regional de Economia, o último tema foi avaliar exatamente o impacto da crise da União Europeia, Estados Unidos e China em relação ao Brasil, e a conclusão que chegamos no grupo foi de que o impacto não é significativo. Ele ocorre, sim, retrai o crescimento brasileiro, mas os americanos não deixarão de comprar a maior parte do que eles compram hoje, nossos produtos, com um crescimento menor. Professor, o senhor já citou alguns números, mas a gente queria que o senhor estendesse um pouco mais alguns comentários. O Japão é atualmente o país mais endividado do mundo, com uma dívida equivalente a 225,8% do seu produto interno bruto. O senhor já se referiu a isso. A Grécia detém a 5ª posição, com 144% do PIB. A Itália detém a 8ª posição, com 118,1% do PIB. E o Brasil aparece em 31º lugar, com a dívida equivalente a 60,8% do PIB. A que se deve a situação confortável ocupada pelo Brasil? O primeiro um esclarecimento sobre esses números. Eles se referem à dívida bruta dos países. Quando nós olhamos dívida líquida, o Brasil não tem 60% do PIB de dívida pública, mas sim algo em torno de 40%, um pouquinho menos até.
Então, um país que tem liquidez, em que o governo tem recursos, a dívida se retrai muito. Parte desse 60% é a própria manutenção das reservas internacionais. Explica aí a diferença entre dívida bruta e dívida líquida. A dívida líquida do setor público, que é o dado mais divulgado pela mídia, né, é quando você retira o que você tem em haver no curto prazo. Né? Por exemplo, as reservas internacionais é um volume de recursos que está na conta do Banco Central. Isso significa que é um recurso que está na mão do governo. Você tem que abater esse recurso da sua dívida bruta. Isso vale também para os demais países, né? Qual é o tamanho da sua dívida líquida. Mas se mantém essa classificação de elevada dívida do Japão, de elevada dívida da Grécia, com tendência de crescimento na Grécia. No caso da Grécia, ele deve fechar o ano com a dívida próxima de 165% do PIB, quer dizer, mantém a trajetória explosiva que começou em 2007. Né? Mas o que torna um país mais tranquilo em relação à sua dívida? É o custo da rolagem dessa dívida. Para quem não conhece, a dívida pública é o que você captou de empréstimo na sociedade, seja banco, seja a população que aplica seu dinheiro em fundos que tem por base títulos públicos. Então, as pessoas que investiram nesses fundos estão emprestando dinheiro para o governo e estão recebendo uma remuneração, a taxa de juros. Quando a taxa de juros é muito elevada, aí sim a dívida começa a ficar complicada. A rolagem da dívida custa caro e isso significa que o país vai ter uma trajetória de crescimento acelerado da dívida. A situação tranquila do Brasil se deve muito pela política adotada a partir de 99, de manter um superávit primário, ou seja, uma sobra de recursos em relação ao que arrecada, gasta menos do que arrecada se nós tirarmos os custos financeiros. E essa sobra de recursos, superávit primário, ajudou a pagar com tranquilidade e reduzir nosso patamar de endividamento que bateu um pico em setembro de 2002. E essa garantia de manutenção do superávit primário gera uma tranquilidade também na rolagem da dívida. Ninguém hoje olharia para o Brasil com qualquer sentimento de risco na hora de investir, de comprar título público brasileiro. E aí cobra juros menores. Para a Grécia, certamente nenhum dos teleouvintes teria coragem de colocar seu dinheiro em títulos públicos gregos, né? Mesmo com juros elevados. Juros elevados significa não ter condições de fazer um controle do seu processo de endividamento. O pessoal entendeu o agiota, né? Quando o cara vai pegar dinheiro com agiota, o juro está muito maior que a dos bancos. Exato. Professor, fala um pouquinho, né, uma preocupação aí que está latente, mas que não quer calar, os casos da Espanha e da Itália. Fala um pouquinho desses dois casos. A Espanha e a Itália também estão com um nível de endividamento e déficit público elevado. A credibilidade em relação à Espanha e Itália é que fez com que eles entrassem num cenário também de dificuldade na rolagem da sua dívida, no custo de rolagem da sua dívida. Isso colocou a Itália e a Espanha também numa situação de risco, né, e entre os que estão dentre os países considerados com perigo, né, de algum calote. Claro que a Itália, em especial, é um país grande e isso certamente não vai ocorrer. A crise em si se espalhou em grande parte pela demora da solução. E a demora da solução, ela ocorre de forma até justa e correta, porque você tem que avaliar com precisão o que realmente está por trás, né, dessa dívida. Né? Quem está com os títulos, quais os impactos que ocorreria se viesse a ocorrer um calote da dívida grega. Isso não foi feito, por exemplo, lá na crise em 2008, quando se deixou quebrar o Lehman Brothers, e aí as seguradoras em seguida tiveram que ser socorridas, e com um volume de recursos absurdamente elevado. O protecionismo e a balança comercial do Brasil. No próximo bloco, aguarde.